Ei, você aí que vive se perguntando o que se passa na cabecinha daquela felina misteriosa que te encara do alto da geladeira. Hoje o vídeo tá imperdível, porque a estrela é ela, a gata. Não qualquer gata, mas essas criaturas elegantes, engraçadas, temperamentais e cheias de surpresas que dividem ou dominam a nossa casa. Aliás, antes da gente mergulhar nesse mundo felino, já faz o seguinte: deixa o like agora mesmo e comenta aqui embaixo qual é a maior manada que a sua gata já aprontou. Vai ser ótimo ler as histórias de vocês. E a sua participação ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais amantes de gatos como a gente. Prepara o coração, porque a gente vai te mostrar 8 fatos fascinantes sobre gatas que vão te fazer rir, dizer não é possível. E claro, amar ainda mais essa bolinha de pelos com alma de diva. Desde talentos secretos até manias hilárias, você vai ver que as gatas são muito mais do que apenas fofinhas. Elas são praticamente um universo felino ambulante, cheio de charme e segredos. Então já dá um miau aí no like, se ajeita no sofá com a sua felina do lado, se ela permitir, né? E bora começar essa lista que tá mais afiada que as garrinhas da sua gata quando você tenta tirar ela do colo. Gatas podem ser mães adotivas de espécies totalmente diferentes. Pode parecer coisa de desenho animado, mas é real. Gatas têm um instinto maternal tão forte que, em algumas situações, elas já foram vistas cuidando de filhotes que não são nem da mesma espécie. Tem registro de gata adotando esquilo, coelho e até filhote de cachorro. Elas lambem, amamentam, ensinam, tudo como fariam com seus próprios gatinhos. É como se ligasse um botão interno de modo mãe que não desliga. Não importa se o filhote mia, late ou até chia. Isso acontece porque, quando uma gata dá cria ou entra em fase de amamentação, o corpo dela libera uma avalanche de hormônios ligados ao cuidado e proteção. Se ela encontra um filhote desamparado nesse momento, pronto! O coração felino fala mais alto e ela adota o bebê sem pensar 2 vezes. Claro, nem todas as gatas vão sair por aí criando gambás como se fossem filhos, mas esse instinto maternal forte é uma das coisas que fazem delas tão especiais. Vai dizer que não é fofo imaginar uma gata ninando um patinho? Gatas conversam com os humanos de um jeito único, só pra gente mesmo. Você já percebeu que as gatas miam muito mais quando estão com a gente do que quando estão entre outros gatos? Pois é, esse miau cheio de variações é tipo um idioma exclusivo que elas criaram só pra falar com os humanos. Entre elas, as gatas usam outras formas de se comunicar. Linguagem corporal, ronronados e até aquele olhar julgador clássico. Mas com a gente, elas viram verdadeiras tagarelas. Tem o miau da fome, o miau carente, o miau drama e até o miau indignado, tipo quando você atrasa 3 minutos para servir a ração. É como se elas tivessem percebido ao longo do tempo que os humanos são meio lerdos para entender sinais sutis. Então, bora miar! E elas aperfeiçoaram tanto isso que chegam a desenvolver diferentes sons para diferentes pessoas da casa. É ou não é um show de personalização felina? Ou seja, quando sua gata fica te encarando e solta aquele miado esquisito meio murrow, pode saber? Ela tá dizendo algo importante. Na língua dela, claro. Agora o desafio é decifrar esse idioma exclusivo. Gatas têm uma memória de elefante e usam isso a favor ou contra você. Acha que sua gata esqueceu daquele dia em que você atrasou a comida em 10 minutos? Ou daquele banho humilhante que você tentou dar nela? Pode tirar o cavalinho da chuva. As gatas têm uma memória de longo prazo impressionante, especialmente quando envolve emoções fortes. Elas lembram de cheiros, vozes, lugares e, claro, pessoas. Se você foi legal, deu petiscos, fez carinho, maravilha, você tá na lista VIP. Agora, se você ousou encostar no spray de banho seco, digamos que sua gata provavelmente ainda tá julgando você por isso, em silêncio, todo dia. Essa memória afiada também faz com que elas reconheçam rotinas. Se você costuma acordar às 7 e num domingo resolve dormir até às 8 horas, prepare-se para uma operação despertar com miados, pulos na barriga e, às vezes, uma leve mordidinha no dedo do pé. É como se elas fossem pequenas bibliotecárias neuróticas, arquivando tudo o que acontece na vida delas. E o mais divertido, elas usam essa memória para te manipular com um jeitinho tipo: se eu deitar bem aqui em cima do teclado, ele vai lembrar que é hora do petisco. E não é que funciona? Gatas caminham como verdadeiras modelos de passarela, e isso é pura ciência. Já reparou como as gatas andam com aquele gingado charmoso, quase hipnotizante, tipo quem sabe que tá arrasando? Pois não é só impressão sua.
As gatas, assim como outros felinos, têm um jeito único de caminhar chamado passo direto. E é coisa de profissional. Funciona assim. Elas movem as patas do mesmo lado do corpo quase ao mesmo tempo. Primeiro a pata dianteira direita, depois a traseira direita logo atrás, depois as do lado esquerdo fazem o mesmo resultado. Um movimento fluido, suave e elegante. Só mais 2 animais andam assim: camelos e girafas. É o clube seleto da passarela animal. Mas por que isso? Esse tipo de andar ajuda na estabilidade, no silêncio, ótimo para caçar, e no controle de cada passo. É como se cada movimento fosse calculado milimetricamente, o que dá aquele ar de eu sei exatamente o que estou fazendo, que a gente tanto ama nas gatas. Ah, e se você achava que elas estavam só desfilando pela sala como se fosse a Paris Fashion Week? Bom, na verdade elas estão. Gatas são mestres do equilíbrio, quase ninjas felinas. Sabe quando sua gata anda no encosto do sofá como se fosse uma equilibrista profissional? Ou quando ela pula da estante pro armário sem errar o cálculo? Pois é. Isso não é sorte nem mágica, é pura engenharia felina de outro nível. O segredo tá na cauda. A cauda das gatas funciona como um leme de avião. Ela ajuda a manter o corpo alinhado durante os movimentos mais ousados. Quando elas estão pulando, correndo ou até caindo, a cauda gira e se mexe para manter o equilíbrio. É tipo um joystick embutido. E tem mais. Dentro da orelha das gatas existe uma estrutura chamada aparelho vestibular, que basicamente é o sensor de equilíbrio delas. É tão avançado que mesmo quando elas caem de um lugar alto, conseguem se virar no ar e cair de pé. Aquele famoso gato sempre cai em pé, tem base científica. Mas isso não quer dizer que elas são invencíveis, tá? Às vezes a conta não fecha e o tombo vem. Só que até caindo errado, elas conseguem parecer graciosas, vai entender. Então, da próxima vez que sua gata atravessar a casa andando sobre a grade da janela ou equilibrar 4 patas num abajur, saiba que você tá vendo uma ninja com bigodes em ação. Gatas ronronam como terapia. E não é só pra elas, é pra você também. Ah, o ronronar de uma gata. Aquele sonzinho gostoso que parece um motorzinho funcionando baixinho. Mas você sabia que esse barulhinho tem superpoderes de verdade? Sério! Não é só um sinal de que a gata tá feliz, embora geralmente seja isso também. O ronronado é tipo um remédio natural. Estudos mostraram que o som do ronronar acontece numa frequência entre 25 e 150 Hz. E adivinha? Essa faixa de frequência está associada à cura de tecidos, alívio de dor e até regeneração óssea. As gatas meio que se autocuram, enquanto ronronam tipo uma versão felina do Wolverine. E o mais curioso, gatas também ronronam quando estão com medo, doentes ou sentindo dor. Parece contraditório, né? Mas é o instinto delas ativando esse mecanismo de cura interno, uma espécie de calma, vai passar felino. Agora vem a parte mais legal. Esse sonzinho também faz bem pra gente. Ouvir uma gata ronronar reduz o estresse, baixa a pressão arterial e dá aquela sensação de paz que só um bichinho deitado no colo consegue dar. É tipo meditação com pelos. Então, se um dia sua gata deitar no seu peito ronronando sem parar, aproveita, porque além de amor, você está recebendo uma sessão de spa vibracional grátis. Gatas são exigentes com comida, mas às vezes comem de um jeito muito estranho. Você já serviu aquele sachê premium, todo gourmet, e sua gata olhou com cara de isso aí não tem trufas? Pois é, gatas são notoriamente exigentes quando o assunto é comida. Não é frescura, o olfato delas é ultra refinado, e, se o cheiro não agradar, ela nem chega perto, como uma verdadeira crítica gastronômica com bigodes. Mas aí vem a parte maluca. Mesmo sendo seletivas, às vezes elas decidem comer coisas absolutamente bizarras. Tem gata que ama azeitona. Isso é mais comum do que parece. Outras que tentam mastigar plástico, roer papel e até dar umas bicadas em plantas que não deveriam. Alô, jiboia! Tem até um nome para esse comportamento quando exagera. Pica, uma condição em que o gato tenta comer coisas que não são alimento, geralmente por tédio, ansiedade ou falta de algum nutriente. Mas voltando às gatas normais, elas também têm rituais na hora de comer. Algumas só comem se você estiver olhando. Outras querem que você acompanhe até o potinho como se fosse um garçom. E claro, tem aquelas que cavam o chão ao lado da comida como se estivessem tentando enterrá-la. Uma herança felina de comportamento selvagem. Resumindo,
Comer para elas é quase uma performance, e a gente que lute para agradar o paladar real. Gatas sentem coisas antes de acontecer, tipo oráculos peludos. Você já teve a sensação de que sua gata previu alguma coisa? Tipo ela sumir antes de uma tempestade, ficar agitada do nada, ou até se encolher num canto antes de um terremoto? Pois é, parece papo de filme, mas as gatas têm mesmo sentidos super aguçados e às vezes parece que elas têm um sexto sentido. O que acontece é que elas percebem sons e vibrações que passam completamente despercebidos pra gente. O ouvido de uma gata capta frequências altíssimas, bem além do que os humanos escutam. Então aquele trovão que você nem viu chegando, ela já sentiu lá no fundinho minutos antes. Tem histórias de gatas que começaram a miar desesperadamente pouco antes de terremotos, outras que correram para proteger os filhotes segundos antes de um deslizamento de terra. E até casos em que elas reagiram a doenças dos donos, deitando em partes do corpo onde havia algum problema. Coincidência? Talvez intuição felina? Muito provável. E o mais divertido, mesmo sem um evento sobrenatural rolando, elas sempre parecem saber quando você vai fazer algo que elas não querem, tipo cortar unha, dar banho ou levá-las ao veterinário. Elas somem. Viram fumaça, são praticamente ninjas com radar. Ou seja, além de lindas, equilibradas e exigentes. As gatas ainda têm um pezinho no mundo místico. Fala sério, tem como não amar? E aí, me conta. Qual desses fatos sobre gatas mais te surpreendeu? Foi o equilíbrio de ninja? O ronronar terapêutico? Ou a habilidade secreta de prever o apocalipse felino segundos antes? Uma coisa é certa. Gatas são muito mais do que carinhas fofas e patinhas delicadas. Elas são cheias de personalidade, mistério e sempre têm um truque escondido na manga. Ou melhor, no pelo. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like com carinho, compartilha com seus amigos gateiros e, claro, comenta aqui embaixo as loucuras ou manias da sua gata. Vai que ela entra na próxima lista, né? E lembra, num mundo de incertezas, uma coisa é garantida. Se tem uma gata em casa, o chefe não é você. Até o próximo vídeo com mais curiosidades do reino animal. Miau e beijo!